Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está aqui no canal A Arte de Viver. Eu sou Paulo Lima e hoje, nesse vídeo complemento aos trabalhos do PDCA, que daqui a pouquinho já sai o último vídeo dessa série e muito provavelmente já no final da tarde do domingo teremos aí a primeira meditação com o Arcanjo Miguel. Ao preparar a gravação deste último vídeo do PDCA, eu comecei a reler algumas anotações e quis compartilhar com vocês para que de alguma maneira a gente pudesse, para que vocês tivessem um pouco de clareza do nível de dificuldade que foi lá no passado e qual o nível de dificuldade que vocês, ou de repente uma ou outra pessoa que está acompanhando essa série pode ter, e de repente isso, por conta da dificuldade, pode achar que não é possível, que não dá, enfim. Eu quero mostrar para vocês, talvez não com todos os detalhes, como é que foi o meu processo de construção. Sempre tinha, naquela época, e eu tive, como se fosse, depois que eu saí do processo da depressão, uma depressão real, enfim, com medicamentos, todo esse contexto que existiu, e é como se fosse, para quem já passou por essa situação, um momento em que a alma, ela é como alguns chamam da noite escura da alma. É um processo bastante delicado, bastante... Na hora a gente não percebe. Eu não posso dizer que eu sentia dor, porque você fica amortizado, fica uma coisa... É como se você vivesse, tudo perde o significado, e a partir desse perder o significado, a nossa mente, a nossa consciência não consegue absorver as oportunidades, observar as oportunidades, identificar oportunidades que eventualmente aparecem no caminho. E nesse meio tempo, quando eu já estava nesse processo de saída e já estava fazendo a construção do livro PDCA, eu já saindo da depressão, estava num tratamento ali há uns 2 meses, 3 meses, mas a depressão foi muito mais prolongada, né? Eu comecei a buscar soluções. Para conseguir buscar soluções, eu comecei a criar alguns métodos que a minha consciência pudesse absorver e levar para o meu inconsciente. Ao levar para o meu inconsciente, ela pudesse colocar isso em prática no cotidiano. E foi um processo bastante rico para mim. Eu vou até mostrar para vocês. O que eu vou falar hoje basicamente está nesse caderno. E eu tenho vários cadernos porque eu vou anotando efetivamente todos os insights, tudo aquilo que tem. Então eu escrevo, aí você pode observar, tem as anotações, reescrevo, faço apontamentos e crio gráficos, né? Medo, perda, e vou trabalhando isso. Naquela época foi uma forma que eu encontrei, tá vendo? Para conseguir identificar. Essa última é quando eu consegui construir um propósito de vida naquele momento que me desse suporte para tudo aquilo que eu preciso ou que eu precisava naquele instante fazer. E nesse momento eu construí uma coisa chamada cenário, dor e solução. Eu já falei um pouquinho desse método, dessa forma de atuar, que serviu para mim, pode ser que sirva para você ou pode ser que não, mas tudo depende do quanto você pode colocar em prática isso ou não no seu cotidiano. Para mim serviu, para mim funcionou, para mim foi operacional e me deu um guia, me deu um mapa para que eu pudesse iniciar a minha jornada, para que eu iniciasse o meu caminho. Cenário, dor e solução. Pense, se nós estamos com uma determinada situação acontecendo em nossa vida, muitas vezes a gente não consegue identificar isso corretamente. Muitas vezes a gente, envolvido que estamos, não conseguimos ali naquele instante fazer nenhum tipo de identificação, não conseguimos trabalhar no ponto central, no cerne da questão, não conseguimos nem achar o fio da meada, né? Como diz o ditado. Mas para mim naquele momento foi assim, olha,
comece a organizar os seus pensamentos. Então, foi uma época que eu aprendi a meditar e meditava muito, mas muito, e meditar silenciosamente. A partir do momento que eu consegui iniciar o meu processo de meditação silenciosa, eu comecei a construir meditações guiadas para mim. Muitas das meditações que vocês encontram no meu canal, originalmente elas foram construídas para mim, com mensagem subliminar, com muitas frases motivacionais, com um monte de informações para que o meu inconsciente começasse a receber aquela informação e absorvesse aquilo, tornasse aquilo real naquele instante para mim. E aí chegou um determinado momento que eu falei assim, bom, o que eu faço a partir de agora? Vou criar. Foi intuitivo, não? Vou fazer, não. Começou a aparecer, eu falei, puxa, qual é a fotografia do meu momento? Eu falei isso, até apresentei isso no último vídeo. Qual é a fotografia do meu momento? Como eu estou? Então eu comecei a escrever como eu estava. E aí, vou pegar um exemplo básico aqui. Naquela época, eu estava morando, eu já tinha saído do apartamento em que eu estava, e eu tinha voltado para a casa da minha mãe. E voltar para a casa da minha mãe, depois de ter casado, depois de ter filhos, depois de enfrentar, vivenciar na prática um universo de aparente prosperidade, aparente, e a vivência era real, né? Depois é que eu caí. Depois a falência foi geral, foi completa, foi assim, sem dó. Né? Já que vai, faz a M aí de uma maneira completa. Hoje dá para rir bastante disso. É interessante porque teve muito aprendizado. Mas quando eu passei desta fase, e aí eu falei, ok, como é que eu estou hoje? Franca, claramente. Então aí eu comecei a fazer anotações. Isso aqui é que eu não coloquei data, mas é daquela época. Hoje, tá vendo aqui em cima? Hoje, como está? Cenário, dor e solução. E aí eu comecei a brincar com isso. Bom, naquela época, foi o que eu escrevi aqui, eu moro no apartamento na casa da minha mãe. Já não estava morando mais no apartamento que eu havia alugado naquela época, eu tinha voltado. Com uma sensação gigantesca dentro de derrota. Aquela coisa de, caramba, né? Eu morava ali na Vila Mariana, numa bela casa, tudo muito bem, rodeado de uma série de pessoas, e hoje estou nesse estágio. Minha mãe, minhas irmãs me receberam de braços abertos. Naturalmente, elas tiveram que se acomodar com a minha chegada, com o meu retorno. Isso é interessante falar porque quando você sai para uma determinada condição, para casar ou para mudar de apartamento, para entrar numa outra condição melhor, você sai com o ego inflado. Quando você volta com o ego machucado, né? Cheio de dores, cheio de sentimentos de impossibilidade, de impotência, de não conseguir, aquelas comiserações, autocomiserações terríveis, enfim. E eu entendi. Falei, é isso que eu tenho hoje. Não que fosse ruim, mas é isso. Se você tiver que dormir, você vai dormir na sala, porque não tem mais o seu quarto. Quando você saiu daqui, perdeu o Playboy. Já era, seu quarto ficou, alguém tomou posse dele e acabou. Depois as coisas acabaram se organizando. Mas é importante que tenha essa visão. Então eu falei, o meu cenário é esse. Moro na casa da minha mãe. Estou, naquele momento, né, estava desempregado. Não tinha renda absolutamente nenhuma. Vivia de favores financeiros da minha irmã, da Isabel, a quem eu agradeço até hoje de coração aberto, que me dava lá 10, 20, 30, 40 reais naquele instante, para que eu pudesse fazer alguma coisa e sair. Enfim, ela me ajudou, depois me dava 100, enfim, acabou me ajudando muito nesse momento. Então eu fui, cenário, como é que eu estou hoje? Moro na minha casa, na casa da minha mãe. Estou insatisfeito com esta situação. Quem estava insatisfeito? O ego, porque ele ficou machucado com tudo isso. Então, mas está lá, estou insatisfeito com essa situação. Não tenho um emprego formal, não tenho renda de lugar algum, não chegava renda de lugar algum. E foi um processo interessante aquele, porque
eu fui fazendo, meio que chegou num determinado momento que era catártico. Então, escrevi, anotava e não me poupei. Não mesmo, não me poupei. Então eu só peguei esse primeiro item e falei, esse é o cenário inicial. Moro na casa da minha mãe, não tenho renda, não tenho remuneração, não tenho isso, não tenho aquilo. Esse era o meu cenário naquele instante. Se quiser pegar um ônibus, tem que pedir dinheiro. Ponto, acabou. Esse era o meu cenário. E aí eu perguntei para mim, nesse processo contínuo de tentar buscar esse entendimento e construir um plano de ação para sair dele. Eu digo tentar porque eu não tinha muita clareza ainda, né? Lembre-se, eu estava saindo de um processo bastante delicado. E aí eu fui e comecei a notar quais eram as dores que esta situação causava em mim naquele momento, para tentar ver qual era a forma que eu conseguia agir sobre cada uma dessas dores, porque elas eram as dores inconscientes, elas eram as dores que me mutilavam por dentro e que impediam, através de um reforço contínuo das minhas crenças limitantes naquele instante, e que faziam com que eu vivenciasse todo aquele drama, toda aquela situação. Ó céus, ó vida, ó heart, nada dá certo. Enfim, tudo isso. Hoje dá para rir bastante. Uma das causas da dor que eu dizia era a seguinte. Morando na casa da minha mãe, eu estava mais uma vez mais distantes, muito distantes não, né? Distante das minhas filhas. Não tinha contato direto com elas. Causava uma dor ser dependente dos outros. Dependente das pessoas que amorosamente me acolheram e que estavam me ajudando, mas o meu ego machucado não se sentia bem com aquilo. Então eu tinha uma dor que eu precisava investigar, que era esta dor da dependência. O outro item que eu tinha, no passado, há muitos anos, quando eu era menino, uma vez eu prometi, eu caminhava junto com ela ali no bairro do 15 de novembro, na região de Itaquera, enfim. E numa dessas idas, eu tinha lá 10 anos, alguma coisa, a gente foi conversando, e eu havia prometido a ela que, de alguma maneira, eu ia dar condições e cuidar dela sempre em que ela estivesse na velhice ou na idade avançada. Graças a Deus ela está bem, está muito bem, é sempre muito bem cuidada, hoje inclusive, é tão linda ela. E eu anotei aqui de ter que não cumprir essa promessa de infância, de cuidar dela. Mas veja como é interessante esse processo. Embutido nesta frase, há um subterfúgio da minha mente, havia naquele momento um subterfúgio da minha mente. Eu descobri, só nesta frase, uma promessa que eu havia feito e eu havia esquecido completamente. E eu não posso dizer que foi por causa disso, por este motivo, que eu retornei à casa da minha mãe. Porque ao retornar à casa da minha mãe, eu estava retornando ao cumprimento daquela promessa infantil. De um modo treslocado, meio malucado, mas eu estava lá, voltando para estar junto dela e cuidar dela naquele momento. Quando eu escrevi isso, eu não me dei conta. Ou passou alguns dias, depois de alguns dias, passaram-se alguns dias, e eu, ao reler para fazer o meu plano de ação, falei, uau, olha como inconscientemente eu voltei para cumprir uma promessa. E ao voltar para cumprir aquela promessa, eu sim, cuidei dela. E ela ainda cuidamos, enfim, ela está bem, graças a Deus, está conosco. Mas um subterfúgio da minha mente me demonstrou algo que estava lá embutido, que pode ter sido mais um dos componentes que me fizeram a entrar nessa derrocada. Depois de ter feito essas descrições, eu olhei e falei, bom, qual é a causa raiz? Porque tudo tem, lembra? A gente já falou também em alguns outros vídeos, tudo tem uma causa que leva a um efeito. Normalmente a gente olha o efeito e não a causa. Quando eu estou olhando o cenário, eu estou olhando o efeito. Quando eu estou avaliando a minha situação neste momento, eu estou olhando o efeito, o resultado. E qual é a causa raiz de tudo isso que leva essa situação dessa forma a acontecer do jeito que estava acontecendo?
é causa raiz ou é a força que mantém esta decisão, né? Essa decisão de continuar morando na casa da mãe. Neste momento, eu tive um insight. Falei, uau! Estar morando na casa da minha mãe me propicia cumprir uma promessa infantil. E ao cumprir esta promessa infantil, eu dou uma serenada, eu dou uma tranquilidade para mim e estou aqui junto com ela, então eu estou cumprindo o meu papel, aquele papel que eu deveria ter tido consciência daquilo e não deixar-me atuar pelo inconsciente. Porque eu poderia ter cuidado de outras maneiras, não é verdade? Poderia mesmo estar à distância e continuar. E cuidava, né? Naquela época eu pagava plano de saúde, né? Um pouco antes de entrar nessa fase de derrocada, pagava plano de saúde, pagava conta de água, tinha lá todo um cuidado, só que a presença era mínima. Então faltava aquele momento crucial que era estar próximo, estar junto, estar presente, cuidando com proximidade. Feito isso, eu fiz uma outra pergunta. O Anthony Robbins, ele diz sempre que em toda dor há um prazer. E aí eu fiz essa pergunta para mim, né, relendo o material dele. Qual é o prazer inconsciente que está embutido neste processo, naquele processo que eu passava naquele momento? E aí eu comecei a relatar, né? Primeiro, o prazer de cumprir a promessa de cuidar da minha mãe. Fisicamente, presencialmente. Esse foi o primeiro ponto que veio para mim. O segundo, olha, e aqui tem uma crença limitante. O prazer de ser visto como um cara bonzinho. Isso, inconsciente para mim, durante uma época, foi um problema muito sério. O cara bonzinho, o cara que ajuda todo mundo, o cara que contribui, que está próximo. Esse era um prazer. Mas eu poderia fazer isso. Eu poderia ajudar as pessoas como hoje faço, contribuindo de várias maneiras, com proximidade, com distância, mas eu consigo continuar fazendo isso, mas naquele momento, naquele papel de vítima que eu tinha me colocado, eu precisava cair para continuar exercendo aquele papel. Porque no momento em que eu volto a morar na casa da minha mãe, uma série de outras pessoas da região passaram a ter contato comigo, as que tinham no passado e que vinham pedir conselhos, orientações e não observavam a minha circunstância, não observavam a minha situação. Depois, havia uma das relações que eu coloquei, o prazer que eu tinha de ser aceito com a imagem de um pai, ou do pai, né, do meu pai físico. E aí tem um outro contexto também que depois eu tive que analisar mais profundamente, é que poucos dias antes do meu pai morrer, dele fazer a grande passagem, eu cheguei da faculdade e ele estava na sala, estava sozinho. E ele me passou uma encomenda. E futuramente, eu tive dois sentimentos muito terríveis, um de ódio terrível por isso e outro depois de amorosidade plena. Mas ele me passou uma encomenda, ele tinha uma bengala, é como se ele tivesse pego aquela bengala e me dado. E ele disse assim, Paulo, você, isso uns 3 dias antes dele falecer, você precisa cuidar da sua mãe, precisa cuidar dos seus irmãos, você precisa ser a voz que eles vão seguir, exatamente desta forma. Numa noite, já era quase meia-noite, porque pode ser que daqui a pouco eu venha a faltar, e talvez ele tivesse tido essa intuição, às vezes acontece, e ele me passou o cajado, literalmente me passou o cajado. Durante um tempo eu neguei absolutamente isso, amortizei isso dentro da minha mente, não quis nenhum tipo de contato com essa relação, mas eu tive que cumprir mais uma etapa e voltar para esta dor toda que estava me acontecendo me dava a possibilidade de ter o prazer de assumir aquele papel. Percebem? Eu tenho um cenário
que mostra ali, demonstra o momento atual, uma fotografia, o momento que eu estou passando. Depois, eu tenho a dor que esse cenário causa através de uma busca constante para tentar entender as causas do meu momento. Só para relembrar, o cenário é resultado. A causa pode ser uma dor. Por que aconteceu? O cenário é efeito, eu tenho que buscar a raiz da causa. E aí eu fui buscando, esmiuçando, para conseguir entender toda aquela dinâmica que estava acontecendo. E aí, havia um prazer embutido que aí é na relação dos irmãos, de todos os irmãos, mas uma ilusão pura da minha parte naquele momento. Porque não precisava, podia ser de outro jeito, podia ser de outra forma. Mas se fosse de outra forma, talvez eu não conseguisse relatar para vocês como eu estou relatando nesse momento. E aí foi um processo interessantíssimo, porque eu escrevi uma das justificativas, depois de pensar todas essas causas raízes aqui, causa raiz que eu estou trabalhando, uma frase me veio à mente, mas, de novo, quem estava falando era o meu ego. O meu ego ferido, o meu ego querendo justificar tudo aquilo. Ele dizia assim, tá vendo? Tá vendo? Eu faço muito mais do que vocês. Isso para os meus irmãos. Por quê? Porque eu estou aqui, vocês não estão. Eu estou cuidando, vocês não estão. Mas ilusão pura, porque eles estavam cuidando. Eles estavam contribuindo, eles estavam fazendo muito, mas a minha ilusão naquele momento fazia com que isso acontecesse. E, pegando mais um fio desses descritivos todos, eu tenho o cenário, eu tenho a dor identificada e a qual necessidade básica que essas duas composições atendem. No meu caso, descrevi, né? Só mais uma vez, está aqui embaixo. A segurança era uma delas. A segunda, de ser aceito pelo grupo, e o grupo aí era a minha família naquele instante, por ilusão, porque eu já era muito bem aceito. A distância que existia entre a minha relação com a relação da minha família foi eu que criei. Então, era só me aproximar, desnecessário fazer todo esse drama para que isso viesse a acontecer. E a busca, na verdade, de ser aceito pelo pai que habitava em mim, ou pela figura paterna que habitava em mim ainda, que já havia partido fisicamente já há algum tempo, desde 1993, e que ainda habitava no meu inconsciente como se estivesse cobrando uma ação da minha parte por aquela transmissão de cajado. Depois eu desvinculei isso, quebrei esses votos daquela forma como ele estava estabelecido e criei uma outra relação, uma outra maneira. E demonstrava a necessidade de um desejo de afeto, de chamar a atenção, né? Porque eu me afastei, mas eu achava que ninguém estava mais me dando atenção. Isso tudo inconsciente. Então, como assim? Como assim as pessoas não estão me dando atenção? Foi isso que aconteceu. E aí, só para finalizar rapidamente, quando eu tomei consciência desse processo todo, eu comecei, a partir disso, a criar o plano de ação, efetivamente, que fez com que eu saísse daquela situação e criasse um novo modelo de vida, uma nova forma de atuação. Nesse caderno, tem todo o descritivo do meu plano de ação. Todo, passo a passo. Só para vocês terem uma ideia, na época eu tinha o projeto de me casar novamente, todas essas coisas, e criei o meu plano PDCA. Enfim. Aí coloquei atender como coach, construção do site, livros físicos, livros virtuais, toda uma relação que eu acabei construindo para facilitar o meu retorno e que eu pudesse, de alguma maneira,
estabelecer relacionamentos nutritivos, que eu pudesse ter condições efetivas de financeiras, que eu pudesse abrir um processo em busca da riqueza financeira que tanto eu estava buscando naquele momento, que era uma neura, virou uma obsessão aquilo. Aprendi a falar sobre riqueza porque eu tinha bloqueios, eu só falava de prosperidade. Prosperidade. Um mecanismo de defesa para não falar de dinheiro, para não falar de riqueza. Quando eu comecei a entender todo esse contexto, eu fui quebrando cada um deles. É uma caminhada árdua. Eu fico pensando se você que está me ouvindo agora passou por uma situação similar ou está prestes a entrar nela. Pare neste momento e entenda que é possível fazer uma reconstrução. O caminho para se conseguir sair de uma situação difícil, entrar numa situação que você almeja, que você sonha, que você deseja, ele é maravilhoso, mas ele precisa ser trabalhado diariamente. É você pegar a sua meta e todos os dias você trabalhar com a sua meta. Parece uma... Hoje eu ouvia um vídeo do Marcos Trombetta, que vocês devem conhecê-lo, e ele é como se fosse uma obsessão. Você estabeleceu aquela meta, você deve seguir aquela meta. Dá para fazer ajustes, dá para fazer modificações, dá para criar soluções diferenciadas? Dá, mas encare aquilo de uma maneira obsessiva, não compulsiva, nada maluco, mas você, todos os dias, se dedicar 1 hora por dia a reler as suas metas, fixar na sua mente, e se você tem lá na mente que você vai conseguir, sei lá, 1 milhão, que você quer R$1 milhão, por exemplo, 2 milhões, estabeleça, é isso, eu quero isso. E aqui usa o PDCA ou usa outros instrumentos que você tem para atingir aquilo que é o seu objetivo. Porque se você tem pessoas que foram miseráveis, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de relacionamentos, e hoje estão aí muito bem financeiramente, bem colocados, com relacionamentos nutritivos, com a vida emplacada, por que você não pode? Essa pergunta eu fiz para mim, por que eu não posso? Uau, lógico que eu posso, por que não? Foram esses saltos que gradualmente me fizeram sair daquela situação em que eu estava. Eu já atingi a minha meta principal? Ainda não, mas eu estou num caminho avançadíssimo. Ainda não, mas vai acontecer. Por quê? Porque eu estou seguindo passo a passo daquilo que eu me propus a fazer. Finalizei a revisão do livro Porões do Inconsciente, fiz uma inserção de uma série de temas, uma série de assuntos, e já estou buscando editoras para publicar. Se eu não tiver sucesso com essas editoras de mercado, vai pelo Clube de Autores mesmo, vai pela Amazon, não tem problema, eu vou fazer a coisa acontecer. Para fechar aqui esse contexto, e aí depois do cenário da dor e da solução, do cenário e da dor, eu comecei a falar quais são as soluções para todas essas dores. Como é que eu consigo resolver tudo isso? CDS, cenário, dor e solução. E em cima daquilo, em cima do meu cenário original e das dores que eles causavam, eu comecei a estabelecer o meu plano de metas. Então eu escrevi muito. Atender como coach gratuitamente. Vocês já sabem dessa história. Atender como coach gratuitamente. Fui atender como coach gratuitamente. No momento seguinte, vender os meus livros no metrô. Vendi os meus livros no metrô. Fui vender doce no metrô. Ok, vender doce no metrô. Tá tudo certo. Bora fazer acontecer. E aí, quando eu formalizei isso, eu escrevi, eu falei, mas eu preciso de como se fosse um compromisso. Aí eu peguei um texto, eu vou ler para vocês o que eu fiz. Eu disse o seguinte, que é a conscientização final desse processo. Eu escrevi, está aqui, ó, uma declaração. Está vendo? Solução e a declaração. Eu escrevi assim, eu posso morar numa casa grande, muito confortável, no bairro que eu escolher, com quartos individuais para minha filha, para as minhas filhas, com piscina e tudo mais o que me satisfaz.
ainda assim, cuidar da minha mãe, mantendo-a feliz e saudável, e cumprir a minha promessa comigo mesmo, quando menino. A promessa que eu fiz para mim, cumprindo essa promessa e trazendo a solução para esse momento histórico da minha existência. Vamos só para finalizar. Então, se isso lhe inspirar de alguma maneira, eu já vou ficar satisfeito. Porque não é uma história triste a minha intenção. Aconteceu isso, puxa vida, teve depressão, não teve... Não, isso são experiências. São experiências que nós vivemos, nós vivenciamos isso, faz parte da nossa história. Não é o que acontece comigo que é o problema, mas sim aquilo que eu faço com o que acontece comigo. Das experiências que eu obtive ao longo da minha jornada, o que eu estou fazendo delas para melhorar, para me impulsionar. Eu vou usar isso como um processo de vitimização, como nós falamos, ou eu vou usar como uma alavanca, como uma catapulta, eu vou me arremessar para cima para resolver e fazer as coisas mudarem, para fazer as coisas modificarem. Este foi o propósito original de trazer esse vídeo hoje, nesse formato, para que possa contribuir, de repente, com alguma pessoa que se ache numa condição similar ou numa condição de dor ainda muito intensa. Veja o teu cenário, tire uma fotografia de como está hoje. Não tenha dó de você. É como a gente fala, corta na carne. Se aprofunde na tua essência e faça o teu cenário. Tira uma fotografia, escreve. É preciso escrever. Vou ficar pensando, não. Se você só registrar na mente, algumas pessoas têm essa capacidade, mas a grande maioria me parece que não. Escreve. O cenário é esse. O que você não gosta desse cenário? Não gosto por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. 1, 2, 3, 4, 5, 10 tópicos, se for o caso. Depois pergunte-se qual é ou quais são as dores que este cenário me traz. Seja honesto, seja honesta com você. Quais são as dores que esse cenário me traz? E em cima dessas dores, em cima deste cenário, crie as suas soluções. Nós falamos do reverso do desejo no vídeo anterior. O reverso do desejo é pegar a situação na forma como ele está, não tenho dinheiro. O que eu quero? Quero dinheiro. É um exemplo banal, mas quero dinheiro. Como você vai conseguir fazer isso? Que método você vai utilizar para atrair mais dinheiro para a sua vida? Para agregar mais valor para a sua vida? E por último, nessa construção que eu fui fazendo, eu compreendi uma coisa. O que eu tenho de história pode inspirar outras pessoas. O que eu tenho de construção dessa experiência, eu posso transformar isso em livros. E foi o que eu fiz. Eu estou com um romance em construção chamado Cartas de Amor, que eu já li para minha filha a sinopse, os itens, os capítulos, né? Não está construído ainda. Ela entrou em lágrimas e é bonito porque ele reforça a experiência de construção da personalidade. Cenário, dor e solução. Olhe para isso. Faça isso no papel e após você criar a sua solução, crie uma declaração. Eu posso fazer isso porque isso vai... E observe no subliminar, porque muitas vezes você está atendendo a um chamado, como era o meu caso. Uma promessa que eu fiz quando menino, com 10 anos de idade, de cuidar. Por que eu não poderia cuidar de outra forma? Eu já cuidava. Então, aquilo saltou à minha consciência naquele instante. E naquele momento eu consegui entender e compreender e dei um bloco naquilo. Fiz uma revisão a partir desse momento e construí algumas metas que eu conseguia fazer. Na construção de metas, só último, de verdade, último. Na construção de metas, muitas vezes a gente constrói metas para um ano, certo? É bom, é absolutamente positivo. Daqui a 2 anos eu quero morar nos Estados Unidos, na Austrália, na Grécia.
onde você quiser, na Espanha, enfim. Eu voltaria para a Espanha, que eu amo aquele país. Estabeleça metas longas, mas também estabeleça tarefas curtas para que você possa celebrar a cada vitória que você tiver. Não é se iludir com a vitória da batalha, daquela batalha pontual, não. Mas celebrar, se dar o benefício da comemoração daquele momento que você está vivendo. Esse é o ponto, esse é o uau, consegui. E reforça a sua autoestima, faz a sua autoestima acontecer. Peça ajuda se for o caso. Mas estabelecendo essas metas longas, quebre em etapas para que você, ao atingir essas etapas, você tenha a oportunidade de rever aquilo que você está se propondo. Novamente, não sou um ser perfeito. Não me julgo sob hipótese nenhuma um pai perfeito. Ao contrário, eu acho que tenho muitas deficiências. Não estou num processo de evolução, assim como todo mundo. Todos nós estamos nessa construção diária, nessa construção de nos tornarmos pessoas melhores. E quando a gente entende que nós podemos nos transformar em pessoas melhores, a gente entende que nós temos um único objetivo: servir as outras pessoas, servir a humanidade com a nossa experiência de alguma maneira. E eu acredito que desta forma você pode também. Se eu conseguir sair de um momento difícil para um momento mais estabilizado, tenho certeza absoluta que você também consegue. Se o trombeta, que era garimpeiro, conseguiu virar milionário, nós também conseguimos. Só estabeleça isso como um padrão, como uma meta, e não descanse enquanto não conseguir. Tem um outro palestrante que fala, não lembro o nome dele agora, nós não temos o direito de descansar enquanto não atingirmos os nossos objetivos. Por isso é que é fundamental que, se você tem objetivos longos ou metas longas de longa data para um longo prazo, quebre, vá quebrando. Então você consegue fazer uma parte, consegue fazer outra parte e assim sucessivamente. Ok? Espero que tenha contribuído com você. Eu desejo aqui a presença do Arcanjo Miguel em sua existência. Estou de azul aqui em homenagem ao raio azul hoje. E que o arcanjo entre no seu coração, conecte a sua verdade íntima e facilite que o teu inconsciente possa desabrochar tudo aquilo que lhe bloqueia. Não tenha dó, nem pena de si próprio, de si própria. Dê a oportunidade de você realmente identificar aquilo que te incomoda. Porque no momento em que você descobre isso, você vai descobrindo uma pessoa maravilhosa que pode conviver com qualquer um. Eu tenho certeza que você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Mais forte ainda, eu tenho certeza que você pode fazer a diferença na sua vida de uma maneira como ninguém é capaz de fazer. Fica aqui o meu abraço, que a luz do Cristo toque o seu coração e que o raio azul do Arcanjo Miguel possa banhar todo o seu espírito, toda a sua alma, todas as suas mônadas, de maneira que você seja fortalecido diariamente. Luz e amor no seu caminho e nos encontramos no próximo vídeo. Não esqueça, gostou? Curte, compartilha. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. Forte abraço.